Saudações, confrade e confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas. Eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Vamos para mais uma lição do nosso curso de latim. Se você, meu caro, minha cara, ainda não é inscrito no canal, considere a possibilidade de inscrever-se, de tornar-se um confrade e uma confreira dessa confraria de línguas clássicas. E também não se esqueça de deixar já o seu like preventivo, a sua curtida preventiva, para que você não se esqueça de fazer isso ao final desta aula. Isto de deixar essa curtida é uma coisa extremamente importante para os produtores de conteúdo aqui no YouTube, porque é isso que indica ao algoritmo que há alguma relevância nesse vídeo, que, portanto, ele deve ser indicado para outras pessoas que tenham um interesse parecido com esse. Se você já é inscrito aqui no canal, já é um confrade, já é uma confreira, não se esqueça também de deixar o seu like aqui para este vídeo. Lembrem-se sempre que as nossas aulas de latim sobem sempre às segundas-feiras. Estamos aqui na lição 19, Lectio undecima. Lembram-se, na aula passada vimos 18 18ª é duodecima. 18, duodeuiginte, 2 para 20. 19, undecima, Lectio undecima, lição 19, e o número é undecima, 1 para 20. Essa lição é uma lição relativamente simples, porque o argumento dela é a quarta declinação. Somente isso. Lembrando que o material que estamos seguindo é esse daqui, o Gradus Primus, curso elementar, curso básico de latim, preparado pelo professor Paulo Ronay, e é um material muito bom. E assim que terminarmos as 30 lições, vamos dar uma pequena pausa enquanto eu vou preparar as outras lições, que serão as lições do Gradus Secundus. O Gradus Primus e o Gradus Secundus estão à venda ainda aqui no Brasil, são publicados pela editora Cultrix, ou Cultrix, e ainda Ronay preparou 4 grados: Gradus Primus, Secundus, Tertius e Quartus. O Tertius e o Quartus só tem, pelo menos eu só tenho visto em PDF, e um PDF antiquíssimo. Seria talvez interessante a gente mandar e-mails para a Cultrix para incentivá-los a publicar os outros 4 volumes, e assim a gente ficar com a coleção completa desse curso fabuloso de Paulo Ronay. Pois é, meus caros, feitas esses adendos, essas introduções, vamos logo ao objetivo da aula de hoje, que é, como eu disse antes, a quarta declinação. Então vejam, a gente já viu a primeira declinação, demoramos-nos longamente sobre ela, durante 10 lições, se não me engano. Exatamente. Durante 10 lições estudamos pausada e detalhadamente a primeira declinação. Por que nos detivemos tanto tempo sobre ela? Para que a ideia dos casos ficasse marcada em nossa memória. Então, a primeira declinação é uma declinação extremamente simples, mas o que se pretendia com isso? Que os casos, a noção dos casos nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo e ablativo, que essas noções ficassem presentes em nossa memória, porque delas dependeria talvez 50% do estudo de latim. Houve já quem dissesse que latim era fácil. Declina e conjuga e saberás bem o latim. Então, se for só isso mesmo, declinar já é 50%. Se a gente entender o que significam os casos, já temos meio caminho andado no latim. Então, vamos entender isso, né? Então, até a lição 10,
foi só a primeira declinação. A lição 11, 12, 13, 14 e 15 foram só sobre a segunda declinação. Depois tivemos a lição 16, 17 e 18, que foi sobre a terceira declinação. E nesta, a lição 19, vamos começar a quarta declinação. Então, falta somente mais uma para a gente concluir o curso, as declinações todas, mas ainda temos algumas coisas sobre os verbos e algumas particularidades das declinações, e aí Ronay estende ainda por mais 11 lições. Então, aqui está a imagem que, como só ia acontecer, é trazida no cabeçalho da lição, e ela fala sobre o título é De Aetate Aurea. A que se refere essa Aetate Aurea? Segundo a lenda, a mitologia latina, quando Cronos, que em latim, quando os latinos sentiram necessidade de ter uma religião organizada, estabelecida à maneira de todos os outros povos, e adotaram o sistema grego, fizeram simplesmente alterações nos nomes dos deuses. Então, Cronos, que era um titã, na verdade, se não me engano, pai de Zeus e de toda a progênie divina. Então, Cronos, quando Zeus consegue vencê-lo, ele é exilado e é jogado na terra. E caiu na região do Lácio. Os latinos chamaram a Zeus de Júpiter, e Cronos ficou sendo conhecido como Saturno. Então, os latinos, que eram os habitantes da região do Lácio, os latinos acolheram Saturno com muita benevolência, faziam-lhe festas, cultuavam-no. Então, Saturno, em recompensa, deu aos latinos uma Aetas Aurea, uma idade de ouro. Essa idade de ouro era o período em que as pessoas não tinham, não havia grandes nem pequenos, não havia guerras, não havia necessidade de aplicação de leis, de punições, porque todo mundo fazia o que era certo por instinto, por vontade, por consciência. Então, esse período ficou conhecido como Aetas Aurea, a Idade de Ouro. Os romanos tinham uma festa que durava cerca de uma semana, que ia do dia 17 de dezembro até o dia 25 de dezembro. Então, era o período dessas festas. O que é que acontecia nas Saturnálias? Não havia mais distinção entre rico e pobre, entre importante e entre patrício e plebeu. Todo mundo era igual ali nas festas. Ali não se declarava guerra, não se ia para a guerra, não havia, os tribunais não funcionavam, porque o que marcava o período da Idade Áurea era também a ausência de leis e de espadas, como a gente vai ver na lição. Então vejam que era uma coisa muito bonita, e os romanos tentavam... as pessoas falam, mas isso é uma mera mitologia, não sei o quê. Mas isso está presente, essa ideia da Idade Áurea está presente no inconsciente coletivo. Se você pegar todos os povos antigos, desde os índios norte-americanos aos nossos, aos gregos, aos hindus, em todos eles existe a memória, a lembrança dessa chamada Idade Áurea, período de paz. E na ideia latina foi Saturno que, em agradecimento pelos favores, pela acolhida, por todas as benécias que recebera
do povo latino, concedeu esse período áureo ao seu povo. Durante a Saturnália, há duas festas que a gente pode fazer lembrar a Saturnália, que era, primeiro, pelo fato de ocorrer entre o dia 17 de dezembro e o dia 25 de dezembro, obviamente, ao período de preparação, né, do Natal cristão. Mas, durante a Saturnália, um escravo era escolhido para ser o rei da festa. Para mostrar que realmente não havia mais diferença de nada, o escravo era levado. E ele definia as coisas. Tá, é certo que dentro durante o período das Saturnálias aconteciam excessos de vários tipos. Depois vocês pesquisem um pouco sobre esses excessos. Mas não eram excessos de violência, eram abusos das faculdades naturais. E aí esse escravo, que era eleito rei, definia o que podia e o que não podia durante as festividades da Saturnália. Faz-nos lembrar também o que acontece durante o período de Carnaval com a escolha do Rei Momo. Então, há dois eventos que a gente pode pensar no nosso mundo que estão coligados com a ideia da Saturnália. Saturnália, de festas em honra a Saturno. Vamos aqui ao texto, né? Prima erat in terris aetas aurea tum homines rectum sine legibus collebant bella exercitus enses cornua ignorabant sine militum usu uiebant poena metusque aberant, ver aeternum erat. Vejam que eu não tirei os sinais que estavam lá no livro. Ele diz, antes havia na Terra uma idade áurea. Então, esse tum é o então temporal, né? Nessa época, então, os homens cultivavam a retidão sem as leis. Cultivavam o direito, o rectum, né, o direito. A palavra direito vem da sua origem mais remota, vem de rectum, directum, direito. Esse C intervocálico em português vai transformar-se em I. Cultivavam o direito sem necessidade de leis, sem as leis. Bella exercitus enses cornua ignorabant, desconheciam as guerras, a gente já conhece, bellum, segunda declinação, exercitus, essa é uma palavra de quarta, masculina, de quarta declinação, veja, aqui a gente está tratando de acusativos plurais, porque homines ignorabant. Quid ignorabant homines? O que é que esses homens desconheciam? Desconheciam o quê? Os acusativos, né? Os objetos diretos. Então, primeiro, bella, as guerras, exercitus, os exércitos, enses, as espadas, terceira declinação, cornua, terceira declinação, quarta declinação também, neutro de quarta declinação. Lembram-se que eu disse a vocês que os neutros sempre têm os casos retos terminados em A, cornua. Quanto à palavra cornua, aí é interessante porque se trata de corneta. Tanto ela pode significar chifres, quanto cornetas. O que significavam as cornetas? As cornetas eram os anúncios de perigo. Portanto, eles, além de não terem os exércitos, não conheciam esses anúncios de perigo, nem sequer as convocações para as guerras. Sine militum usu uiebant. Vejam, viviam, sine usu. Sine é uma preposição, já apareceu aqui, é sine, que se usa com ablativo. Eu não disse quando ela apareceu aqui, né? Sine legibus, sem as leis. Sine usu, sem o uso, sem
sem o uso de soldados, militum, terceira declinação, miles, milites, em parissílabo, por isso militum, dos soldados, e viviam sem o uso de soldados. Poena metusque aberant. Aberant, vamos começar por ela, é o verbo absum, que significa estar ausente. A pena, a punição, aqui é o que a partícula chamada partícula enclítica, ele significa igual a et. Pena et metus, pena metusque. Só que a gente precisa observar que tem que respeitar as regras de acentuação. Se não se lembram disso, vejam por favor o vídeo, acho que é o vídeo 00, 00 ou 01. Eu vou deixar o card aqui em cima. Para as regras de acentuação. Mas vejam que essa sílaba aqui é uma sílaba fechada, porque termina em consoante. Quando ela se junta, essa palavra que tinha duas passa a ter três sílabas. Que, tus, me. E aí você tem aqui uma sílaba travada, a sílaba tônica, portanto, tem que estar aqui. Me. Quando ela está sozinha, sem o que, é metus. Quando tem o que, metusque. E aí vocês não se esqueçam de ver o vídeo sobre isso, a aula que eu já dei sobre isso, logo no início do canal. Aberant, então, estavam ausentes a punição e o medo. Where aeternum erat. Era uma eterna primavera. Era uma primavera eterna. Where é neutro de terceira. Whereis. Where eternum erat. Era ou havia ou existia uma eterna primavera. Aqui está a lição. Vamos, portanto, agora àquelas coisas que nos interessam do estudo sobre a quarta declinação, que é mostrar essa parte, a tabela do verbo. Veja aqui, a gente precisa tomar cuidado para não confundir a quarta declinação, a quarta declinação com a segunda. Porque a segunda declinação também termina em us, né? Algumas partes dos nomes também terminam em us. Na lição 10, vídeo 11, acho que é o 11 aqui do canal, eu vou deixar o card também aqui em cima, porque ali está umas coisas interessantes sobre essa consideração que a gente precisa fazer a respeito da semelhança dos casos. No material, se vocês tiverem o livrinho, é o parágrafo 19 da lição, ele é da lição 10. Então vamos aqui, olha, no singular, vejam, cantus, vocativo cantus, acusativo cantum. Lembra muito a segunda declinação. Isso aí é breve, breve e breve. Genitivo cantus, veja, igualzinho. Então a gente já tem quatro formas, né? Quatro formas do genitivo. Genitivo da primeira declinação em ai, genitivo da segunda em i, genitivo da terceira em is e agora o genitivo da quarta em us. Esse us é longo. E aqui você vai ter o dativo cantui e o ablativo cantu, com esse u longo também. O plural, veja que interessante, os três casos retos ficam iguais, todos três longos. Aqui são breves e aqui longos. Cantus, cantus, cantus. Genitivo plural, cantum. Veja que aqui é um hiato, viu isso em latim. Há pouquíssimos ditongos. Então, cantum, a palavra fica proparoxítona. Cantum, cantibus, cantibus. Os neutros, essa aqui é a declinação dos neutros. Genu, joelho. Canto é o canto, a cantiga. Canto, 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 porque os três casos retos são iguais. Do mesmo jeito, a gente poderia declinar, eu já disse, ali apareceu cornua. Eu disse que era um neutro, então você vai ter corno, corno, corno. O chifre, a corneta. Corneta, se você olhar, corneta vem de corno. Corno, cornua,
Geno, joelho. Genus, aqui os casos oblíquos, vejam, ficam exatamente iguais. Genus, genui, genu. Esse U final longo para todos eles. Genua, 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 genuum, genibus, genibus. É uma declinação simples, são pouquíssimas as palavras que existem nessa declinação. A maioria delas são masculinas, com algumas femininas e o grupo dos neutros. Meus caros, olhem, o grande segredo do estudo de uma língua estrangeira, especialmente das línguas clássicas, latim e grego, por exemplo, é a perseverança e a firmeza no propósito. Eu quero aprender. Se você se depara com um estudo qualquer que seja e bota na cabeça, eu não vou conseguir aprender, meus caros, nem Deus vai operar um milagre e fazer com que você aprenda aquilo que você determinou que não aprenderá. Mas, se você disser, eu vou aprender isso, você tem as portas da sua inteligência escancaradas para que o aprendizado possa acontecer, porque você está receptivo àquela nova informação. Por isso, meus caros confrades, minhas caras confreiras, nunca enfrentem uma novidade com o espírito de derrota. Sempre pense na vitória. A gente se vê na próxima aula. Até breve.